Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, tá certo? Que é referente ao tema 5, que fala sobre a saúde e o meio ambiente, certo? No capítulo 1, nós vimos sobre os problemas ambientais, certo? E saúde, onde temos o tema ambiente e saúde, que fala sobre a preocupação do ser humano desde as antiguidades com relação à saúde pública, e a sistematização do governo para trabalhar esses problemas ambientais, criando planos e projetos para melhorar a saúde da população, onde nós vimos a questão do saneamento básico, né, uma breve introdução, e também a questão, né, a preocupação com o ar e a saúde, onde vimos os problemas, né, ocasionados pela poluição do ar e a consequência dessa poluição, como doenças, né, graves, como câncer, né, do pulmão e outras questões também, como a questão do tabagismo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as políticas públicas para a saúde, ok? Bom, turma, então, o que seria políticas públicas, né? As ações e medidas associadas ao saneamento básico e a outras necessidades fundamentais dos cidadãos, né? Recebe o nome de que justamente políticas públicas. Ou seja, são desenvolvidas pelo governo, ok, para garantir a qualidade do ambiente e o bem-estar da população, da gente, né? Para planejar, certo, e realizar políticas é necessário conhecer a população, que é feito por meio de indicadores de saúde, que é realizado em pesquisas, né, em postos de saúde, coleta de informações, ok? Esses indicadores, turma, são instrumentos utilizados para medir a qualidade de saúde da comunidade e fornecer informações sobre mortalidade, problemas ambientais, situações de desenvolvimento local, tá certo? E acesso a serviços de saúde. Os indicadores, turma, de saúde são gerados, né, dados, como eu tinha falado para vocês, com a quantidade de casos de determinadas doenças. Por exemplo, a dengue, que é uma doença muito comum aqui, né, na nossa região. Pela análise, né, desses indicadores é possível saber onde e como, se vai bem ou mal, tá certo? Então fazer um planejamento da ação de saúde nessa localidade. Agora a gente vai conhecer alguns tipos de serviços, né, que são relacionados às políticas públicas e que garante também uma saúde ambiental, né? Consequentemente, isso vai ocasionar o quê? Uma qualidade de vida para toda a população, tá certo? Bom, turma, um dos primeiros pontos para a gente discutir é a questão do saneamento básico e o tratamento de água. Mesmo que aparente, né, como a gente pode olhar a água, né, ela pareça estar limpa, mas ela pode estar contaminada, ela pode transmitir algumas doenças, né, algumas infecções causadas por micro-organismos que a gente não pode ver. Para que essa água, né, possa ser consumida com segurança, deve-se passar por um tratamento adequado. Na maioria das cidades, turma, antes, tá certo, que seja distribuída à população, a água passa por uma espécie de tratamento. Depois desse tratamento, a água é levada à população por uma rede de distribuição, certo, composta por tubulações, né, e o reservatório. Agora, turma, nós vamos entender como é o tratamento de água e aí você pode visualizar na imagem cada número referente a um tipo de determinado tratamento, tá certo? Bom, nós temos aí o primeiro, né, como vocês podem ver, que é a coagulação ou floculação, tá certo? A água recebe substâncias químicas, tá certo? Para coagular, para fazer a coagulação, ou seja, juntar, né? Essas partículas, juntar o que? Né? Essas partículas sujas, né? Formadas, elas vão se formar grandes blocos, ficam pesados mais do que a água. Depois vai para o segundo processo, que é a decantação. A água passa lentamente, certo? Para tanques chamados de decantadores, em que esses flocos de sujeira, né? Que são mais pesados, mais densos, certo? Que a água, ficam depositados no fundo. Após esse processo, né, vai para a filtração, a água passa por várias camadas filtrantes, né, ocorrendo o quê? A retenção de partículas menores, tá certo? Que são depositadas no fundo durante o processo de decantação. Depois vai passar pelo processo de cloração e fluoretação, que consiste na adição do cloro, tá certo? Usado para destruir micro-organismos presentes na água, e no flúor para diminuir também a ocorrência de problemas de cárie, né? Que acontece muito na população.
Depois vai para o outro processo, que é no caso o 5 e o 6, que é referente ao armazenamento e distribuição, tá certo? Depois de tratada, a água é levada à população por uma rede de distribuidores, tá certo? Formada por tubulações e reservatórios e funciona como uma grande caixa d'água, né? Mesmo em cidades cujo abastecimento é feito por poços subterrâneos, a água passa por tratamento, embora um processo mais simples, tá certo? Depois de usada, turma, essa água, né, ela passa por uma estação de tratamento, que a gente chama de tratamento de esgoto, antes de retornar à natureza, ok? No tratamento de esgoto, turma, inicialmente o esgoto passa por equipamentos que separam a água de objetos grandes, como você pode ver na imagem aí, tá certo? Como plástico, latas, tecidos, papéis, vidro, etc. Após essa etapa, turma, ainda é necessário a retirada, tá certo, de matéria orgânica dessa água. Esse material orgânico é constituído por fezes e restos de comida em decomposição. Bom, turma, existem várias formas de tratamento de esgoto, mas em geral nas estações de tratamento, certo, são utilizados tanques onde são cultivadas uma espécie de bactérias, tá certo, do próprio esgoto, as quais elas se alimentam dessa matéria orgânica e poluentes. Essas bactérias formam pequenos flocos, tá certo, que são depositados no fundo dos tanques. O esgoto é tratado, tá certo? Sai pela parte superior desse tanque, já sem partículas grandes, ok? E matéria orgânica e outros tipos de poluentes, como segue aí na imagem. Somente depois, certo, desse processo, ele pode ser lançado nos rios, lagos e mares, a fim de evitar a poluição, né? E a contaminação ambiental dos danos à saúde aos seres vivos, né? Aí a nós, os seres humanos. Agora, turma, vamos falar sobre os tratamentos de resíduos sólidos, né? Achar um destino, né, adequado para cada tipo de lixo, né, representa um problema de toda a sociedade. Então, turma, é preciso separar, tá certo? Coletar e encaminhar cada tipo para os locais adequados, certo? Mas que locais são esses, né? Os aterros sanitários. Os aterros sanitários, certo, são construídos especificamente para depositar os resíduos sólidos, tá certo? Nos quais, né, procura-se acomodá-lo de forma a minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde pública, tá certo? Então, no esquema abaixo você vê aí uma estrutura de aterro sanitário. No esquema a seguir nós temos aí, na primeira parte, né, o terreno, tá certo? Proveniente preparado, nivelado e drenado. No segundo, nós temos o solo impermeabilizador, com adições de argila e mantas de materiais resistentes para evitar a infiltração do chorume, né? No terceiro ponto, nós temos os resíduos depositados e cobertos diariamente com terra. Quarto, o chorume, né? Que é coletado e tratado em estações de tratamento de esgoto. E por fim, quinto, a tubulação para as drenagens dos gases, né? Originados, né, da decomposição da matéria orgânica. Isso sempre acontece. Os gases podem ser queimados ou reaproveitados para gerar energia. Legal? Bom, turma, por fim nós temos aí políticas públicas para o lazer, que são as atividades de lazer que são muito importantes para garantir a saúde da população. Elas são atividades prazerosas, certo? Que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social. Entre outras, podemos citar, tá certo, a questão de frequentar cinemas, teatro, museus, assistir shows, né, fazer atividades físicas, viajar, passear, ir aos parques e praças. As áreas verdes urbanas são importantes espaços do lazer e recreação e, consequentemente, do alívio da tensão e do estresse que acontece no dia a dia, né? E ainda possibilita o convívio com outras pessoas. Além disso, turma, elas desempenham funções estéticas, né, diversificando a paisagem e a ecologia, proporcionando abrigo e alimento para diferentes tipos de animais. Elas também, turma, aumentam a área de permeabilidade da água, certo? Evitando o escoamento superficial e as enchentes, melhorando a temperatura e a umidade local e serve como barreira para os poluentes e resíduos. Bom, turma, então chegamos ao final da nossa aula, né, que foi uma revisão também. Você pode estar assistindo essa aula, se preparando para a prova, né, vendo os principais pontos e detalhes. Eu deixo com vocês aí a atividade sistematizar e refletir como forma de reforço, tá certo? Então, bons estudos, se preparem para a prova. Até a próxima e valeu!